Olá pessoal, nesse vídeo vou comentar um pouco sobre se vale a pena ou não comprar Petrobras no momento atual da empresa. Então fique comigo no vídeo, pessoal. Porém, antes, sempre se lembrando de se inscrever no canal, falo sobre minha jornada de investimentos e faço aportes mensais do Ano Dinheiro Real. Então bora pro vídeo, pessoal, após a vinheta. Pessoal, primeiramente, vendo algumas informações da empresa, a gente vê que a empresa pagou 42% de dividend yield nos últimos 12 meses. Ela tem um valor atual aqui de R$ 27, tá? Porém, nos últimos 30 dias aqui, a empresa caiu de R$ 33 para R$ 27, tá? Uma desvalorização aí de mais de 15%, tá? Somente nos últimos 15 dias, por conta das várias notícias aí veiculadas, né, na mídia, governo, né? Eu vou mencionar um pouquinho sobre elas aí mais à frente. E aí, falando sobre os números da empresa, a gente vê que o PL da empresa aqui é extremamente baixo, tá? A empresa está extremamente barata, tá? Comparando o preço da cotação versus seu lucro, tá? Somente 2 aqui, é muito difícil você encontrar uma empresa com um PL desse tamanho aqui, tá? Então a empresa está realmente barata, tá? A PVP também da empresa 0,82, abaixo de 1, mostra que a empresa está muito barata, né? Ou seja, estão pagando menos que uma vez aí o seu valor de mercado, né? Dívida líquida sobre EBITDA da empresa, somente 0,62. A empresa nos últimos anos pagou praticamente toda a dívida que ela tinha, né? Que era gigante, né? Alguns anos atrás. E a margem líquida da empresa, a gente vê 30%, a margem líquida absurda, a ROI também da empresa, 35%, ROI é absurdo, receitas da empresa aqui cresce 10% ano a ano, tá, nos últimos 5 anos. Então, pessoal, os números da empresa são espetaculares, tá, para uma empresa de commodity, tá, e tende a ficar assim, né, caso o governo não meta a mão, né, porém, a gente vai ver aqui em seguida, né, que o governo está fazendo de tudo, né, para ferrar a empresa, né, ferrar os lucros da empresa, né, que eles alegam que são absurdos, né. E aí a gente vê algumas notícias aqui, pessoal, vinculadas aos últimos dias aí na mídia, pelo governo, né? O Congresso aqui avalia taxar a exportação de petróleo contra reajustes no preço dos combustíveis. Após o anúncio de novo reajuste da empresa que ela fez nos últimos dias, né? O presidente da Câmara, Arthur Lira, também levantou a hipótese de aumentar a alíquota cobrada sobre o lucro da estatal. Então, querem taxar aí de toda forma, né, o lucro da empresa, né? A gente vê aqui que a Câmara ameaça dobrar a taxação dos lucros da empresa. O STF determinou que a empresa informasse os critérios da política de preços. O presidente Bolsonaro fala em traição e que a companhia poderia mergulhar o Brasil num caos. E aí o resultado de tudo isso, né? O último presidente aí que estava a cargo da empresa pediu demissão. Após apenas 68 dias no cargo, tá? É o terceiro presidente a pedir o boné aqui em 3 anos. É um presidente por ano, né? Ou até menos, né? Então o que a gente vê nos últimos dias, pessoal, é que o governo quer complicar a empresa de toda forma, né? E é muito provável que até o fim das eleições aí, isso deve continuar ocorrendo, tá? Enquanto a Petrobras continuar nesses lucros aí exorbitantes que eles estão tendo, né? O governo vai tentar complicar a empresa de toda forma, tá? E aí passando eleições, ano que vem aí, caso o Bolsonaro vença a eleição, né? Eu acredito que todos esses burburinhos aí diminuam, né? Praticamente sumam, né? Por um bom tempo, né? Porém, se Lula ganhar, a tendência é só piorar, né? A Petrobras, né? Então, você que é investidor da empresa tem que ter em mente, né, todos esses problemas que a empresa está passando, tá? E aí mais uma notícia aqui sobre a Petrobras, referente a notícias veiculadas na mídia, tá? Ela passou essa informação aqui no dia 21 de junho, tá? No dia de ontem, tá? Hoje estamos no dia 22 de junho. E aí a Petrobras fala aqui em relação ao vídeo veiculado na mídia sobre reserva para distribuição de lucros, esclarece que não é verdadeira a informação de que existe uma reserva de 200 bilhões para a distribuição de lucros pela companhia, tá? Ela afirma que esse valor aqui de 208 bilhões, citado nas demonstrações financeiras individuais da Petrobras do primeiro trimestre de 2022 aqui como reserva de lucros, inclui diversos itens, como por exemplo a reserva legal, 25 bilhões, reserva de incentivos fiscais, mais 3 bilhões, que é utilizada aqui para compensar prejuízos fiscais ou aumento de capital social, se houver necessidade, reserva estatuária, que seria aqui 8,6 bilhões, destinado ao custeio de programas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, e a reserva de retenção de lucros aqui, 90 bilhões, que é voltada prioritariamente aqui à aplicação de investimentos previstos no orçamento de capital da Petrobras, tá? E adicionalmente aqui no grupo de reserva de lucros constam os dividendos adicionais propostos do exercício 2021, 37 bilhões, e também os lucros acumulados aqui no primeiro trimestre de 2022, 44 bilhões aqui, cuja destinação será aprovada pela AGEA 2023 da Petrobras, tá, pessoal? Então a gente vê que é um vídeo que não é verdadeiro, tá, pessoal? Ela não tem essa quantia toda aqui de reserva de lucros, tá? Ela teria muito menos que isso, tá? E aí, pessoal, falando um pouco sobre os resultados da empresa aqui nos últimos 10 anos, a gente vê que nos últimos 10 anos a empresa somente seguiu o valor do petróleo, tá? A gente vê que essa linha branca aqui é o valor do petróleo, né? Que seria o Brent, né?
E esse amarelo é o valor da Petrobras em dólar, tá? E a gente vê que a empresa só segue o valor do dólar, tá? Então ela não valoriza de fato, né? Ela só segue o valor do dólar, né? Que é como de fato uma commodity deve performar, né? Já que é uma commodity, ela segue o preço de algum produto da economia, né? No caso da Petrobras, aí seria o Brent, né? Se a gente pegar a Gerdau, por exemplo, seria o valor do aço e assim vai, né? Então, uma commodity, então não tem muita valorização, né? Ela segue realmente o que vale aí na economia, né? E aí também a gente vê nos últimos 10 anos que a empresa segue o valor do dólar, tá? Então o dólar aumentou aqui 160% nos últimos 10 anos. E aí a empresa também valorizou aqui 170%, tá? Então a empresa segue o dólar, né? Por quê? Porque a empresa vende o petróleo no exterior, tá? Então é normal a empresa seguir o dólar, né? Já que ela é uma empresa dolarizada, tá? E aí nos últimos 10 anos a mesma coisa, pessoal. A empresa segue seus lucros, né? Então o EBIT da empresa está lá na altura, a valorização da empresa também está lá na altura, né? Então é, é a máxima que falam, né? E realmente é verdadeira, né? Se o EBIT da empresa está lá em cima, o valor da cotação deve seguir o valor do seu lucro, né? EBITDA, né? E aí falando um pouquinho de história, pessoal, a gente vê que em 2014, 2015, 2016 a empresa teve prejuízos aqui de 50 bilhões, tá? E por que aconteceu isso, pessoal? Nesses 3 anos aqui de prejuízo? Porque por conta da Lava Jato também, né? Porém, o Brasil, ele é um país aqui que é autossuficiente de petróleo, porém 30% do diesel, pessoal, é importado, tá? Então a empresa aí não é autossuficiente totalmente, tá? Ela depende aí de algumas importações, tá? E aí o que aconteceu, pessoal, nesses 3 anos aqui que a empresa teve prejuízos aí bilionários, né? A empresa estava comprando diesel caro lá fora, né? Então, pelo menos 30% do diesel que é importado, né? Como eu mencionei, e vendendo diesel barato aqui no Brasil, né? Para compensar aí tudo que estava acontecendo, né? No governo, né? E aí isso fez com que a empresa teve aí enormes prejuízos, né? E com isso, o que aconteceu, pessoal? Em 2016, com a saída da Dilma, né? E entrada do Temer, né? Para proteger a empresa de governos populistas, eles criaram aqui a atual política de preços da Petrobras, tá? Essa política envolve o quê? Envolve seguir os preços do petróleo lá fora, tá? Então, se o valor do Brent sobe, pessoal, ela sobe junto, né? Se o valor do Brent cai, a empresa tem menos lucro, né? Então, a empresa segue totalmente o valor do petróleo lá fora, tá? Então, isso que faz com que a empresa tenha de fazer vários ajustes, né, no petróleo, né, nos últimos meses aí, né? Por quê? Porque por conta da guerra também, né, que fez com que o petróleo, o Brent, subisse lá nas alturas, né, pessoal? A gente vê que o Brent está valendo mais de 100 dólares, né? O que não é normal, né? Geralmente o Brent vale na faixa de 60, 80 dólares, né? Então isso fez com que a empresa precisasse fazer esses reajustes, né? E aí o que vemos, pessoal, com os preços dos combustíveis nas refinarias, tá? A gente vê que no final de 2020 aqui saiu de R$ 2 aqui a gasolina e o diesel. E atualmente aqui, gasolina na refinaria já está valendo aqui R$ 4. E o diesel praticamente triplicou, né? De R$ 2 foi para quase 6 aqui, né? Então em um ano e meio aí, pessoal, os valores de combustíveis aí multiplicaram aí várias vezes, né? Porém, mesmo assim, pessoal, mesmo após o aumento de preços aí, o último aumento, tá? A defasagem ainda é de 9% do diesel e 5% da gasolina, tá? Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a ABICOM. Então pode ser que tenha aí nos próximos dias, meses, né, um outro aumento aí de preços, tá? Caso o governo interfira, né? Seguindo a lógica normal aí, né, da política de preços, né? Para cobrir essa defasagem aqui de 9%, 5%, né, a empresa deve fazer outro aumento aí, tá, nos próximos dias, semanas, meses, talvez, tá? E aí vale lembrar, pessoal, que o governo é o maior beneficiado pelos lucros da Petrobras, tá? Em impostos e dividendos pagos pela empresa, tá? Então, o governo está reclamando aí, porém o bolso dele lá tá cheio, tá? Com os lucros da empresa, tá? E aí, com todos esses problemas acontecendo, pessoal, abre aí uma luz no fim do túnel, tá? O governo avalia a conversão de ações para privatizar a Petrobras, tá? Porém, esse é um processo muito demorado, tá? E também, esse processo só deve ocorrer caso o Bolsonaro, de fato, fique no governo, tá? O que a gente não sabe, né? Se o Lula ganhar isso aqui, esquece, né? Essa privatização aqui tá totalmente fora aí do contexto, né? Então, pessoal, essa questão de privatização aqui ainda está bem embrionária, tá? Pode ser que ocorra, né? Porém, daqui 1, 2 anos, né? Caso o Bolsonaro vença, tá? A eleição. E aí, minha opinião, pessoal, se vale a pena comprar ainda a Petrobras, tá? Com todos esses problemas aí que a empresa tá passando, né? Governo querendo ferrar a empresa de todo jeito, tá? E também com seus resultados aqui, que apenas acompanham o petróleo em dólar, tá? Como eu mencionei aqui no gráfico acima, né? E também com o controlador que não quer deixar a empresa ganhar dinheiro, né? Então, mesmo a empresa estando aí extremamente barata, tá lucrando demais, né? Na minha opinião, no momento não vale a pena, né? Somente se a empresa for realmente privatizada, né? No futuro aí.
porém é muito improvável, né, como eu mencionei. Então, para mim, pessoal, mesmo a empresa aí pagando muito dividendo, né, não vale a pena passar por todo o sufoco, tá? A não ser que você seja um investidor mais experiente, né, que você saiba que a empresa aí muito provavelmente até as eleições, até o fim do ano, deve cair mais, tá? A gente vê que a empresa hoje está valendo R$ 27 e muito provavelmente a empresa deve cair para 20, R$ 15, né? Quem sabe, né? Se caso você aguenta a volatilidade, você acredita na empresa aí no longo prazo, tá? Acredito que não tem problema nenhum, né? Você ter aí somente 5 a 10% estourando, tá? Do seu patrimônio, né? Em Petrobras. Mais do que isso, pessoal, já acho uma aposta grande, tá? Na empresa. Eu não passaria desses 5, 10%, tá? Em patrimônio na empresa, tá? E para mim, na minha opinião, acredito que a PetroRio aí, no momento atual, tá valendo muito mais a pena, né? Não tem um governo no meio, né? E também é uma empresa que deve crescer e multiplicar sua produção em barris aí nos próximos anos em várias vezes, tá? Então a empresa deve lucrar demais aí nos próximos anos, tá? E o principal, né? Não tem um governo no meio, né? Nos próximos vídeos eu devo fazer um vídeo completo da PetroRio, tá? E para mim, na minha opinião, aí vale muito mais a pena do que a Petrobras, né? A PetroRio, tá? E foi isso, pessoal. Minha opinião aí sobre Petrobras, se vale a pena comprar hoje ou não. Na minha opinião, não vale, tá? E deixa aí nos comentários, pessoal, o que você acha da Petrobras? Tá valendo a pena comprar hoje ou não? Você acha que a empresa vai continuar tendo esses lucros aí exorbitantes que ela está tendo nos últimos anos? E foi isso, pessoal. Fico por aqui. Até a próxima. Abraço. Tchau, tchau.